é doutora em enfermagem. A missão dela é mudar a história da cicatrização de feridas do Brasil. Ela é enfermeira, professora, empreendedora e conselheira no Corém do Rio de Janeiro. O nome dela é Alcione Abreu. Eu tenho um grande prazer de trazê-la aqui esta noite, nessa sequência, essa maratona de lives. Boa noite, Alcione. Olá, boa noite, Bruno. Que prazer estar aqui, podendo contribuir nesse projeto, falando um pouco de empreendedorismo. Peguei aqui um pouquinho que a Carol estava falando. Um beijo, Carol, assina embaixo em muitas de suas falas. E é isso, estou aqui para poder contribuir, é sempre um prazer falar. Show de bola. Nós estamos também no Instagram, estou fazendo a transmissão em conjunto no Instagram. Estou vendo lá os comentários lá, estou vendo os comentários aqui. E eu tenho, sim, já um posicionamento para falar com você, algumas perguntas. Eu não queria repetir algumas perguntas que eu já tinha feito com você, né? A gente fez várias lives, várias trocas de ideia. Eu queria perguntar isso para ela e eu quero perguntar para você. Você já está um tempo já dentro do Corém, né? E falando sobre empreendedorismo, né? A enfermagem, eu vou colocar de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, o próprio Conselho Federal ele está um pouco mais, entre aspas, né? Isso é positivo, tá? Um elogio, para frente em relação a pareceres e em relação a resoluções. Por exemplo, sutura, resolução do parecer de Botox, o plasma rico em plaquetas, PRP, que foi liberado, já era uma discussão que a gente fazia em 2020, 2021. E isso está gerando, né, uma disputa já judicial com outras classes. Sobre vou falar sobre o CFM também com você, mas sobre essa visão que você tem agora dentro do conselho, como conselheira, né? Mas como empreendedora, principalmente. Essa visão empreendedora do conselho, melhor, essa visão empreendedora do conselho agora, que a gente sempre fala isso, antigamente, quem empreendia é aquela pessoa que não dava certo no hospital e vai fazer alguma coisa, não só na enfermagem, tá? E de um tempo para cá, o empreendedorismo virou um boom, né? Principalmente depois da pandemia. Qual é a sua visão hoje, que você tem do conselho, diferente da visão que você tinha um tempo atrás? O conselho hoje está pensando isso dentro do empreendedorismo, que o conselho, há anos atrás, não o conselho, pessoas, tá? Mas não o conselho, mas a cabeça das pessoas. O que você vê de diferença desse empreendedorismo? Bom, eu venho acompanhando, né, acho que desde 2021, né, na minha primeira gestão, e a gente está continuando, né, eu estou indo para uma segunda gestão, mas a nível de esfera federal, eu percebo, né, que após a resolução 568, que fala sobre consultórios de enfermagem, clínicas de enfermagem, a gente veio sofrendo um avanço muito positivo, né? A gente sabe que teve a pandemia nesse intervalo de tempo aí, que realmente deu um foco, né? Ficou muito focado para o Covid, as complicações relacionadas ao Covid, mas depois a gente teve assim um salto muito grande com as resoluções para teleenfermagem, teleconsulta e agora os outros pareceres. Eu venho percebendo sim um grande avanço, inclusive nos congressos, né? O CBCenf, por exemplo, é um congresso que agora traz muito em pauta as discussões sobre empreendedorismo. Então, eu que frequento o CBCenf desde quando eu era estudante de enfermagem, eu percebo que sim, agora a gente está tendo mais essas temáticas, essas pautas e os grupos de discussões. Hoje a gente tem no COFEM um grupo de uma câmara técnica, um grupo técnico de um CT, né, de empreendedorismo e inovação. Eu vejo que está se discutindo muito mais inovação e empreendedorismo dentro da enfermagem. Isso está sendo muito discutido. Dentro do COFEM Play, hoje tem um portal de inovação, que é a InovaE, que também é uma parte do Conselho Federal, do grupo de apoio, né, do empreendedorismo, que vem estimulando esse conhecimento, a divulgação do conhecimento. Então, eu percebo que sim, está crescendo. Isso é muito bom, porque quando você começa a falar dentro dos congressos sobre esse tema,
você está plantando ali a semente para o acadêmico de enfermagem que frequenta muito os congressos, para que ele tenha esse poder de escolha. Eu estou percebendo que o tema empreendedorismo na enfermagem está sendo pauta, inclusive, dentro das universidades também. Hoje, a gente tem uma disciplina, por exemplo, lá na Unirio, a gente tem uma disciplina de inovação e empreendedorismo na enfermagem. Então, o aluno ele está saindo agora da faculdade, tendo uma noção básica do que é empreender, de poder escolher, né? Não ser algo que ele vá fazer sem um planejamento, sem um orçamento, sem uma organização financeira, e porque não deu certo em nenhuma área da enfermagem, porque ele está triste, porque ele não gosta de literalmente atuar no campo hospitalar. Então, hoje ele está saindo da faculdade com esse raciocínio, sim, de escolha, né? De se conhecer, de se encontrar nesse caminho do empreendedorismo e já sair da faculdade, já investindo, estudando para que aquilo seja algo muito mais fácil, porque falar de empreendedorismo na enfermagem é algo muito novo, muito recente, 2018 para cá. E a gente comparando a parte de empreendedorismo, não só de abertura de consultório falando, né? Mas muitas vezes o empreendedorismo empresarial é algo que se destaca muito na saúde, mas as outras categorias profissionais aprendem no berço, né? Na faculdade, que podem ter seu próprio consultório. Então, a enfermagem ela vem um pouco atrasada em relação a esse avanço. Mas é importante que o avanço está aí, e o avanço a gente precisa conversar sobre isso, espalhar esse conhecimento. Então, hoje, muitas vezes, por exemplo, falando agora do conselho, eu como conselheira, eu fico responsável pelas pautas do empreendedorismo. Então, por exemplo, quando alguma denúncia relacionada à parte de atuação empresarial do enfermeiro chega para mim, então hoje eu consigo entregar algo, inclusive uma educação ali, uma orientação educacional para o enfermeiro. Muitas vezes eu chamo o enfermeiro para parabenizar pelo trabalho porque eu poderia, Bruno, pegar a denúncia e arquivar direto, mas não, eu chamo, mostro, mostro a denúncia e parabenizo muitas vezes até pelo trabalho e devolvo a denúncia para quem fez, explicando de acordo com as nossas resoluções. Já fiz muita gente passar vergonha, porque eu já recebi uma denúncia de uma pessoa, uma usuária do sistema, falando que o enfermeiro tinha feito uma consulta de enfermagem na atenção básica e ele não podia estar ali fazendo aquilo ali, né? E aí eu convidei a enfermeira, parabenizei pelo trabalho e chamei essa pessoa que denunciou e mostrei o que a gente pode fazer. Porque muitas vezes a própria população desconhece a nossa atuação. A nossa atuação ainda é muito voltada somente para o âmbito hospitalar, ali do cuidado, aquele cuidado mais maternal ali, beira-leito, e quando vê um enfermeiro dentro de uma sala, atendendo ou prospectando pacientes de uma outra forma no âmbito particular, enfim, de atendimento, acho que aquilo ali não pode. E aí vem também com aquela questão de enfermeiro não pode cobrar consulta, enfermeiro não pode falar de dinheiro, vem todas aquelas crenças que a gente carrega, né? É pecado falar, se você fala disso, você é contra o SUS, e não tem nada a ver, né? Então, a gente vê que outras categorias falam muito mais de dinheiro, de valores relacionados à prática, sem ter esse mimimi de falar assim, ai, você é capitalista, você é contra o SUS. E eu percebo que esse discurso está melhorando, graças a Deus, mas ainda tem muitas pessoas com esse discurso de que enfermeiro, com aquela imagem ainda da enfermagem lá da década da Florence, de subserviência, de só relacionada ao cuidado, que o cuidado não tem que ser baseado em evidência, enfim, né? A gente está realmente vivendo uma revolução, literalmente, mas assim, hoje, 2024, eu percebo um avanço muito grande, inclusive depois da pandemia, e eu estou percebendo esses movimentos de discussão, isso é muito importante. Inclusive, essa movimentação
Hoje a gente tem muitos, agora a gente está, graças a Deus, com representantes da enfermagem nas esferas, né, estadual, federal, e isso é muito importante, porque quando a gente fala de valorização, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem ocupar espaços políticos também. É muito importante a gente ter, vai ter eleição aí agora, e a gente tem que pensar quanto é importante ter profissionais de enfermagem nos representando, porque é importante ocupar os espaços. E quando a gente tem, por exemplo, enfermeiros ou enfermeiras como deputados federais, a gente tem mais chance das nossas leis, dos nossos projetos de leis terem andamento, porque são projetos feitos por profissionais que viveram e vivem o que a gente vive, né? Então, a gente está agora com o PL, que é para fazer, por exemplo, incluir a consulta de enfermagem no rol, né, da dedução do imposto de renda, né? Então, assim, isso é tão importante. Outras categorias de saúde já tem ali. Você vai no fisioterapeuta, ele emite nota fiscal, você entrega para o seu contador no final do ano ali, ele vai colocar ali como serviço de saúde e você recebe ali no seu imposto de renda ali a dedução. Dentista, médico. Agora, a consulta de enfermagem, a gente ainda não tem esse trabalho, né? Então, agora, ter pessoas que nos representam, que pensam a isso, que trabalham resoluções específicas, inclusive leis, né, que eu acho que é muito melhor que resolução, porque resolução transita ali na nossa área de atuação dentro da enfermagem. E quando fala lei, é algo que tem que ser feito, né, tem que ser exigido e é algo universal. Então, a gente precisa de tantas coisas, e quanto mais representantes, eu acho que a gente tem uma visibilidade maior, inclusive para votação, para a construção de emendas, enfim. Então, por exemplo, parlamentares da enfermagem podem oferecer emendas para a universidade pública, para escolas de enfermagem. Olha que coisa boa. Você acha que um parlamentar que não é da enfermagem vai investir numa escola, por quê de enfermagem? Vai investir na escola de medicina, vai investir nas escolas que, né, da sua área ali, da sua área profissional. Então, e é isso, a gente precisa entender que a gente precisa ocupar os espaços. Eu fico muito feliz quando eu vejo agora muitos candidatos a vereadores, enfim, em vários lugares, várias cidades do Brasil, para ter essa representação social e política que eu acho muito importante. Não, com certeza. Você falou assim, deu mesmo um resumão da desenvolvimento da enfermagem, não só dentro do empreendedorismo, como você pegou. Eu conheço até uma pessoa que você falou que se chama denunciado para um ANPAP, até conheço uma pessoa, e ela mesma já falou várias vezes, falou, tem live comigo sobre isso, então ela tornou até público isso, né? E para ela, aquilo ali foi um diferencial. Para ela, quando você chamou a enfermeira esteta, como você chamou essa enfermeira no conselho, ela já imaginou muitas coisas. Ela já imaginou que ela seria suspensa, que ela teria problema, que ela ia perder tempo, dinheiro. E aí ela acabou vendo um papel crucial do conselho, que é a orientação, que é colocar a pessoa do trilho. Olha, você está fazendo isso certo. Ou então apertar um parafuso. Olha, está fazendo isso certo, mas aperta isso aqui, aperta aquilo ali. E ela reconhece muito isso. Né? E isso é legal, né? Que eu poderia falar, não, pô, o conselho... e muita gente, né, nem sabe o que foi denunciado, porque o conselho vai arquiva nem... Né? E poderia muito bem pensar, olha, eu tenho que rever certas coisas. Já que nós estamos falando sobre alguns pontos que os enfermeiros empreendedores podem cometer, você sendo professora, você sendo empreendedora, você tendo esse papel do conselho, quais são os erros que você mais vê do pessoal empreendendo? Tanto na parte documental, como na parte profissional mesmo, seja do código de ética, seja da legalidade, de algum procedimento louco que você vê o pessoal fazendo e chega a denúncia para você. O que você, os erros assim, que você mais se toca? Bom, eu acho assim, quando você escolhe empreender em determinada área, primeiramente você tem que buscar ser o melhor profissional dentro da sua área, né? Eu acho que buscar construir uma autoridade é super importante, mas só autoridade também não adianta.
Então, eu acredito, o enfermeiro que quer, né, empreender, determinar, vai escolher a sua área de atuação, a sua especialidade ali, e ele tem que conhecer muito as resoluções que o COFEM faz, né, os pareceres dentro da sua área de atuação. Então, é super importante ele conhecer os pareceres, né? Se vou trabalhar com obstetrícia, da saúde da mulher, enfermagem obstétrica, na minha área, que é enfermagem dermatológica, feridas, conhecer, existem resoluções específicas para o enfermeiro que trata ferida, tem alguns pareceres do COFEM que vão também abarcar, e o código de ética, eu acho que também, eu acho que é o alicerce, o código de ética, e ali está dizendo muitas coisas importantes, né? Inclusive em relação ao termo de consentimento, registro de fotografia, algo que o enfermeiro, que muitas vezes não trabalha com pesquisa, ele acaba achando que não precisa ter termo de consentimento para acompanhar, a parte do acompanhamento do registro mesmo das informações. Então, algo que eu vejo que peca muito para o enfermeiro, inclusive o enfermeiro que vai empreender tendo seu próprio negócio, ou ele vai atender em casa, como é muito comum no tratamento de feridas, ele não registra as informações do paciente, ele não coleta dados. E aí, o que acontece? Ele acaba não tendo um arcabouço ali jurídico para protegê-lo em caso, inclusive, de uma denúncia ética. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, acho que o maior número de denúncias é voltada para o atendimento em home care. E aí o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, vamos pensar do home care, que é funcionário do home care, ele está ali executando as atividades de enfermagem e ele não registra muito mal os sinais vitais, o técnico de enfermagem. E o enfermeiro, quando ele passa a visita, porque a gente sabe que no home care é uma supervisão da enfermagem mais indireta, mas existem casos que ele vai até a casa do paciente, dependendo do protocolo da instituição, e ele não registra, ele não faz nenhuma anotação, não tem nada. E a gente acaba recebendo muitas denúncias contra o profissional técnico, contra o enfermeiro, e a gente acaba não, quando eu falo porém, né? A gente acaba não tendo como muito que proteger e ajudar, porque o próprio profissional ele não registrou as atividades que ele fez. Muitas vezes você percebe na fala do profissional que ele, eu fiz o curativo, eu fiz não sei o quê, mas fazer sem executar, sem registrar é a mesma coisa que nada, falando de forma jurídica. Então, eu percebo que a falta de registro de documentos para assegurar aquela assistência ali, e inclusive quando o enfermeiro presta um serviço particular, né, ele está fazendo ali a consulta, ele não fecha um documento ali, né? Eu esqueci, tipo, como se fosse um contrato de prestação de serviço, e ele faz tudo de boca, pelo WhatsApp, ele acaba não prestando ali um registro seguro para ele, e isso acaba sendo algo muito ruim. Então, na maioria das vezes, eu acabo ajudando muito esses profissionais, né? Dependendo quando eu recebo uma denúncia que não tem nada a ver por conta de alguma coisa, eu acabo orientando a importância do registro. Então, tudo é importante ele registrar, né, as prescrições, a evolução, a fotografia e ter termos de consentimento, termo de autorização para fotografia. Então, eu acho que está faltando muito para o empreendedor essa questão de entender a responsabilidade que ele tem, independente se ele vai na casa do paciente. Agora, o empreendedor, quando ele percebe a estrutura física, consultório ou clínica, ele entende que ali é um espaço que ele precisa registrar. Mas quando ele presta um serviço em home care, ele acha que não precisa, que ele não tem responsabilidade. Isso é um grande erro. E eu percebo que muitos enfermeiros acabam respondendo processos éticos, recebem uma advertência verbal, dependendo de qual foi o teor da denúncia, por conta de falta de registro. Eu acho que está pecando muito em relação a isso. Eles acham que o registro é muito vinculado a uma instituição ou um consultório. Fora isso, não. E pelo contrário, né? A gente tem essa responsabilidade
Quando a gente assume um paciente, seja ele privado, né, ou o paciente dentro de um home care que você presta serviço para ele, você é responsável, sim, pelo paciente, você precisa registrar toda a sua assistência, tudo que acontece, inclusive as intercorrências. Então, acho que falta muito a parte de registro, que eu sinto muito, assim, que eu vejo que peca demais e falta de um contrato de serviço, tá? Então, as pessoas fazem tudo de boca, né? Prescrevem de boca, tudo é de boca, não usa nada, não usa nenhum tipo de protocolo, documento para se assegurar de danos jurídicos ou de fiscalização do conselho, né? Porque hoje está muito fácil denunciar. Você manda uma denúncia pelo e-mail. Então, assim, hoje é muito fácil e as pessoas precisam entender, por isso que eu gosto de sempre apresentar a denúncia para a pessoa, mesmo que a denúncia vá ser arquivada, para ela entender, né, que as pessoas estão ou reclamando por alguma coisa, que na maioria das vezes, sempre quando chega para mim, é algo relacionado ao direito do consumidor, muitas vezes, tá? E às vezes a pessoa está insatisfeita com a consulta. E aí ela quer realmente o dinheiro de volta, enfim. E aí a gente entende, né, orienta, mas é muito importante pegar esse enfermeiro e mostrar, né, que ele recebeu a denúncia, que ele pode melhorar em relação a isso, isso, isso. E dependendo da denúncia, a gente arquiva muito rapidamente e ele se sente até muito bem acolhido, porque eu acho que a função do conselho não é só fiscalizar, é uma parte muito educativa também. E eu faço muita educação em saúde, educação em relação a isso, porque eu me coloco no local, né? Eu me coloco no lugar, porque é tudo muito novo, tudo muito recente, e eu quero muito apoiar os empreendedores, eu quero que cada vez mais enfermeiros se destaquem, porque quando o enfermeiro se destaca, ele está levantando a minha categoria também. Eu fico muito feliz quando eu vejo um consultório abrindo, uma clínica abrindo, uma enfermeira que trabalha com obstetrícia, empreendendo tantas áreas importantes, e também deixar claro aqui quanto é importante a gente também, como cliente, estimular, né, o negócio de um grande enfermeiro, de um enfermeiro aí determinado. Furar a orelhinha, chama um enfermeiro que trabalha com isso, vai fazer o DIU, vai fazer com um enfermeiro especialista, né? Ferida é com um enfermeiro especialista, né? Enfim, tem tantas áreas importantes e a gente vê esse apoio muito de outras categorias e a nossa própria categoria precisa se apoiar cada vez mais. Eu fico muito feliz, orgulhosa, quando eu vejo um enfermeiro independente da área crescendo assim por opção, né? E não por falta, porque eu não me encontrei, foi a última coisa que apareceu, eu vou empreender, porque não, por opção, eu quis, né? Eu investi, eu estudei, eu me dediquei, é isso que eu quero. Aí você falou sobre o registro, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: o registro é o meu amigo. Na verdade, o registro é o único amigo. É o único amigo, né? Porque todo mundo que está com você vai até desconfiar de alguma coisa. Por exemplo, você falou de uma pessoa que orienta, mas não escreve, prescreve, mas não escreve. Uma pessoa uma vez me procurou, e essa situação que eu vou falar agora é a realidade, a pessoa só vai saber quando acontecer com ela. Eu vou falar aqui, vai dar para um ouvido e vai sair para o outro. A pessoa me procurou e falou o seguinte: ó, eu fiz uma perfuração de orelha, que basicamente, teoricamente, é algo simples, e não é. E que, por exemplo, aconteceu uma intercorrência, né? Aconteceu um problema, na verdade. Aconteceu um problema com essa perfuração. E a pessoa, quando ela foi orientar a paciente, ela orientou por áudio de WhatsApp. E aí, quando ela orienta por áudio de WhatsApp, ela não tem prova alguma da orientação. 2, se a pessoa entendeu. E 3, a prova que a pessoa recebeu essa orientação. E aí eu falei: ó, você fez algum termo pós-procedimento, que é o termo que se explica? E o termo pós-procedimento, ele tem um comparativo com o consentimento. O termo de consentimento, ele é prévio. Você faz o termo para depois fazer o procedimento. E o termo de procedimento, o termo de
procedimento, de orientação de pós-procedimento, você faz depois do procedimento. E muita gente esquece isso. Pensa somente no termo de consentimento livre e esclarecido. E aí, nesse termo, tem que ter também os cuidados que a pessoa tem que fazer Sim. depois do procedimento. Você vai Ou colocar, não como que ela vai... fazer, Isso aí. né? Ou não fazer. Por quê? Ela se preocupa em saber se pode, mas não se preocupa em orientar. E a pessoa fala assim, ó, eu passei... E ela falou do curso, né, que ela fez, então foi um curso na faculdade, alguma coisa que ela falou, não me lembro. Mas pode ser uma profissional de estética, pode ser uma profissional que faz tratamento de feridas, uma obstetra, né? E o COFEN, igual na resolução desse ano, ele pontua algumas coisas da obstetra especificamente, precisa se atentar no parto. E o documento, ele vai ser uma prova para você, até para te ajudar a saber o que aconteceu. Você falou da cabeça da pessoa, que ela vai empreender na sala, no consultório, e ela acha que precisa do documento. Vai na casa da pessoa, ela acha que não precisa. Na cabeça dela ali não precisa porque é uma coisa informal. Aí na informalidade que vem o dano moral. E aí, você faz um procedimento hoje. Hoje é dia 3 de outubro de 2024. E você acha que a pessoa vai te processar dia 4 de outubro e você vai ser citado dia 5 de outubro? Às vezes, você vai receber uma citação 2 anos depois daquele procedimento. E até lá, você não se lembra de nada. Eu não me lembro o que eu fiz semana passada no plantão. Eu não me lembro. Eu não me lembro das situações que acontecem, por exemplo, no escritório, se eu não tiver tudo catalogado. E o profissional, ele acaba sofrendo depois porque não preveniu. É a mesma coisa que eu já vi mulheres, né, quando vai receber um resultado de exames no pré-natal, e ela estava com sífilis, né, e fala, eu não sabia, né? Não só pré-natal, várias pessoas, eu não sabia. Então, a prevenção, ela não vai te, como eu posso falar? A não prevenção, ela vai chegar no momento com um problema. E muitas vezes você não vai ver a não prevenção, porque não vai ter o problema. A mesma coisa do cinto de segurança. Você entra no carro, bota o cinto. Não aconteceu problema algum, você não vai ver o problema. Agora, se você tiver sem cinto e sofrer um acidente ou até mesmo uma freada e você ir e bater, se machucar, aí você vai ver a importância. E ali foi um cinto, né, uma lesão. Isso, comparando no empreendedorismo, pode acabar com o negócio. Porque uma condenação, às vezes, 10, 20 mil lá na esfera civil, pode ter um processo criminal e você responder um processo criminal, pode ser um processo ético e ficar suspenso, ou passar por todo aquele crivo do conselho, que é algo chato para quem está passando, é algo que dá uma dor de cabeça, você perde tempo, perde sua mentalidade, né, de ter sua paz, você não consegue dormir direito. E a prevenção, ela te dá uma tranquilidade. Não é que você fazer um contrato, um termo de consentimento, você nunca vai ter problema. Pelo contrário, né? Isso não te garante isso. Você pode ter problema independente de ter um documento, porque você não sabe quem é a outra pessoa que está te atendendo, né? Então, é muito importante que você falou do contrato, do documento, que as pessoas tenham essa noção, que sem um documento você não pode começar a empreender. E antes de a gente passar para um novo tópico, tem algumas mensagens aqui. A Caroline passou agora admiração infinita ao Cione. O Wanderson mandou parabéns. Fernanda, palmas. A Fernanda fez outro comentário. Conheça as resoluções da área que você faz. Muito importante você ter o conhecimento específico. Você vai Não, e trabalhar também, Bruno, o que eu vejo, por exemplo, as pessoas têm, o enfermeiro tem uma dificuldade muito grande de entender também, muitas vezes, o que está escrito na resolução. Por exemplo, porque a resolução, muitas vezes, ela precisa ser muito ampla. Porque se ela for muito específica, ela acaba
tirando algumas possibilidades. Então, vamos lá. Na resolução do enfermeiro, que fala sobre tratamento de feridas, fala lá que o enfermeiro pode prescrever produtos, né, relacionados à cicatrização. E aí eu venho falando muito da prescrição de produtos manipulados. E aí as pessoas falam assim, mas Alcione, não está escrito na resolução produtos manipulados. Eu falei, que bom, porque se tivesse só produtos manipulados, o produto da indústria, o enfermeiro não podia prescrever. Então, a resolução ela tem que ser muito ampla para poder dar mais acesso à nossa atuação. Então, quando fala produtos industrializados, manipulados, produtos fitoterápicos, é aquilo ali que a gente tem, então, o poder do uso tópico para cicatrizar a ferida. E aí vem terapias compressivas, tem tanta coisa, porque imagina, se eu for especificar cada tipo de terapia compressiva dentro de uma resolução, e aí coloca lá terapias compressivas. E assim vai, inclusive, na estética. Se colocar, se pontuar um tipo de procedimento mais específico, os outros que não tiver escrito na resolução não vou poder fazer. Então, é importante estar cada vez mais amplo para a gente poder também pegar na nossa resolução, na nossa nossa lei do exercício profissional, que fala sobre consulta de enfermagem, e trazer para a nossa especialidade. Então, eles ficam assim, cadê a palavra XXY? Eu falei, gente, tá, é amplo, né? Então, se excluir alguma coisa, vai deixar de você... Então, por exemplo, na estética acontece tanta inovação. Se a gente fizer uma resolução falando especificamente de uma inovação específica, quando surgir um aprimoramento dessa técnica, a pessoa não vai poder fazer porque não está escrito. Então, é importante que a gente entenda que quanto mais amplo, maior é a área de atuação, e parar com esse pensamento infantil, feio que a enfermagem tem, de quando acontecer uma resolução, inclusive voltada para a prática, e essa prática ter um cunho mais profissional, né? Assim, é a da sutura, do frio, do preventivo, não sei o quê. E aí a pessoa que não é da área começa a reclamar, né? E a gente só vê reclamação da enfermagem. Eu não vejo quando o Conselho Federal de Fisioterapia coloca lá uma resolução aumentando a atuação do fisioterapeuta, fisioterapeutas falando assim, mais uma coisa para eu fazer, eu não aguento mais, a enfermagem é escrava, né? Você não vê isso, né? Por quê? Desde cedo eles sabem que eles podem escolher o caminho de atuação hospitalar, parte básica, pode empreender, montar sua clínica, enfim. Então, eu não aguento mais quando sai uma resolução que empodera um enfermeiro em determinada área, essas reclamações. E aí eu pergunto, mas qual área você trabalha? Eu trabalho numa área X. Então, por que você está reclamando do enfermeiro que ele quiser colocar o DIU? Você é enfermeiro que trabalha com isso? Não. Então, por que você está reclamando? Porque eu gosto de reclamar. Acho que a enfermagem ela tem um próprio rancinho, aquela coisa ranzinzinha de reclamar de tudo e não entender esse olhar de ação. A enfermagem gosta muito de gritar, né? Mas não entende realmente as resoluções. Então, é muito interessante que a gente entenda que a gente precisa se posicionar, mas entender que tem as especialidades. Cada um, quanto mais liberdade o enfermeiro puder fazer, mais a enfermagem avança. E não quer dizer que eu vou colocar DIU, né? Eu não trabalho com isso. Então, que bom que quando uma enfermeira, um enfermeiro quiser trabalhar com essa área, ele vai ter o direito de escolha, né? De ampliar o acesso, de ampliar a atuação, que eu acho que é o mais importante. Deixa eu só fazer duas perguntas aqui. Tem uma pergunta para mim ou para você? Para mim é do Instagram. Posso colocar as orientações pós no próprio termo de consentimento prévio? Não, não pode. Você tem que fazer um termo separado. Você não pode misturar essas informações, até porque você pode confundir o seu paciente. Aqui no YouTube tem duas perguntas. A primeira eu vou fazer aqui assim, ó. Alcione, fiz seu curso de feridas no Nurseflix. Adorei. Indica algum curso de laser terapia? A Ana Cláudia perguntou.
Oi, Ana, depois você conversa comigo no meu Instagram, a gente conversa, eu te indico algumas amigas que trabalham com laser diretamente, que pode te ajudar. Eu, especificamente, não trabalho com laser de forma direta, né? Mas eu tenho muitas amigas boas que eu posso indicar para você. Sempre indicando enfermeiros aí na nossa área, que tem muitos que trabalham com laser. Olha, Alcione Abreu, é assim, Alcione Abreu, que é o Instagram da Alcione. Se você vai lá e segue a Alcione, arrebentando no Instagram. E tem outro comentário também, deixa eu colocar aqui, é um pouco mais do Lucas aberto. Tem uma dúvida em como enfermeiro especialista em saúde mental pode empreender. Podemos falar sobre, não é muito específico da sua área, mas como você tem uma expertise muito grande em empreendedorismo, eu só posso falar, Lucas, que você pode fazer consulta, você pode estar criando um atendimento home care específico para esse tipo de paciente. Eu acho que não tem um específico, home care específico. Não tem para isso. E ele pode implementar outras práticas, inclusive as práticas integrativas, né? Pode aplicar práticas de relaxamento, associar, né, a consulta, e dependendo do nível, né, que ele quer trabalhar em saúde mental, a gente aplica muitas práticas integrativas para poder melhorar ali a cuidado com o paciente. Então, assim, é muito importante a gente ter um olhar muito especializado para a saúde mental, né? Então, por isso que eu tenho grandes amigas que trabalham com saúde mental e amam, porque realmente eu acho que você tem que se encontrar dentro de uma especialidade e ser o melhor profissional dentro dessa área de atuação. E eu já tive, por exemplo, eu já trabalhei em conjunto com um enfermeiro especialista em saúde mental, porque eu tive um atendimento dermatológico, né? Eu estava usuário do CAPS, ela fez tentativa de autoextermínio e ela apresentou uma lesão bem complicada com infecção. E aí eu, com o meu olhar, né, de cuidados da pele, tive que fazer todo um acompanhamento e estímulo de autocuidado, de melhora de autoestima, né? Então, assim, foi algo muito importante, porque é ali que eu vi que não existe área de atuação do enfermeiro onde ele não possa atuar com os cuidados da pele. Ali eu falei, gente, saúde mental, será que eu consigo trabalhar alguma coisa de lesão, de pele? Não, pelo contrário. A gente tem, assim, uma atuação muito grande em todos os espaços e eu me senti ali muito realizada quando eu consegui cicatrizar aquela pele que estava causando um dano emocional, um dano muito grande para ela, e depois eu trabalhei com ela a parte de melhora da cicatriz, e ela teve alta depois com esse preparo de novamente se cuidar, de conseguir olhar no espelho, de entender aquela cicatriz. Então, assim, foi um trabalho muito engrandecedor, e saúde mental, assim, realmente precisa de um olhar muito cuidadoso, e hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais precisando e estão valorizando a parte de saúde mental, né? A gente está vendo cada vez mais no mundo de estresse, de né, muito trabalho, enfim, as pessoas estão realmente hoje entendendo a necessidade de olhar para si e de cuidar da saúde mental, né? A gente está bem, assim, eu acho que é uma área que está crescendo muito, mas precisa, né, de pessoas que investir também naquela coisa, tem que trabalhar muito marketing para mostrar a importância, a necessidade, né? Enfim. E tem área para todas as áreas, são áreas importantes para o enfermeiro. Eu acho que você escolher a área que você se identifica, buscar construir a autoridade e começar a trabalhar o seu marketing, vender, porque não adianta você ter autoridade se ninguém saber que você é autoridade, que você presta um serviço em determinada área. Eu acho que esse é o segredo. Ótimo, ótimo. Já abriu mente. Tem outras perguntas aqui, vou responder depois. Eu queria que você falou de mentalidade, né? Eu, de um tempo para cá, eu percebi uma coisa que já é uma coisa certa, todo mundo fala isso, mas eu não queria aceitar, ou eu não via, eu não tinha essa mentalidade disso, que se você está dentro de um grupo, sua capacidade de crescimento é muito maior. Qual tipo de grupo?
por exemplo, você fazer participar de um workshop presencial, em um grupo, até mesmo uma sala de Zoom que se reúne constantemente, porque você começa a ver crescimento e a mentalidade dessas pessoas para o seu negócio. Por exemplo, outro exemplo, congresso, CBCenf, outros congressos ou outros eventos presenciais. Eu fui no evento da Eduz, você foi na Hotmart, né? Então, aquele clima acaba gerando ou um desconforto para você crescer, ou você saber que você está no caminho certo. Você entende dessa forma? E qual a sua visão sobre estar em grupo, sobre estar em crescimento com outras pessoas? Não, eu acho que isso tem tudo a ver. Eu estava muito acostumada a frequentar eventos muito exclusivos da área da enfermagem, e muitas vezes você ter poucas nuances ali, então fica muito focada em conhecer conteúdo científico, né? Então, eu, particularmente, já estava um pouco saturada desse conhecimento científico, até porque eu estudo diariamente, né? Então, até para produzir os meus próprios conteúdos, eu tenho que estudar muito. Eu sou uma pessoa que estuda direto, muito. Então, todos os dias eu estou lendo alguma coisa, baixando um guideline, estudando, etc. E aí, quando você vai para um evento que o foco é trabalhar, né, outras nuances, mentalidade, foco, visão de futuro, isso acaba literalmente e melhorou, assim, me deu um gás muito grande. Foi assim, eu literalmente fui para o evento, né, do FIRE, que foi como se fosse um congresso. Eu fui para literalmente aprender, então eu me joguei, né? Fiquei assistindo todas as palestras do início ao fim, fiz as atividades. Eu acho assim que isso vale muito a pena. Eu voltei de lá super renovada, eu voltei com outra visão, e pessoas que querem empreender não só no mundo digital precisam começar a participar de eventos onde você vê pessoas que deram certo, né? Que mostra que existe sim um caminho, porque até então, Bruno, a gente está por exemplo, você está num ambiente hospitalar, você só vê as pessoas falando mal da própria categoria. Que enfermagem não merece, que enfermagem não sei o quê, que enfermagem não sei o quê. E eu vejo a enfermagem muito, o termo que eu usei, ranzinza, reclamando muito da própria profissão. E eu vejo um avanço, assim, de quando eu me formei lá para 2010, para agora, 2024, quanto houve um avanço, né? Não só na enfermagem em si, mas a enfermagem empreendendo, a enfermagem tendo um destaque muito maior, a parte política. Então, assim, não dá para você ficar com aquela mentalidade de que sempre foi assim, nada vai mudar. E aí, quando você vê outros profissionais de outras áreas, que não são muitas vezes nem da área de saúde, mas trazem ali a sua perspectiva, o seu posicionamento, a sua visão, né, de mudança, mostra que é possível, independente de qual área você for atuar. Eu acho, lógico, que a gente tem muito espaço, trabalhando muito com a nossa ética. Eu acho que a gente nunca pode passar a ética, né, por deixar a ética para trás, mas quando você tem ética, você conhece o que a sua profissão pode te agregar, né? Você tem essa autonomia, que a autonomia vem muito com as resoluções, mas também eu preciso desenvolver minha autoestima profissional. Eu acho os enfermeiros, muitos enfermeiros e técnicos sem autoestima, deixando muitas vezes de crescer profissionalmente, porque nunca ouviu, nunca teve um exemplo de sucesso ali dentro da enfermagem perto dele. Então, ele acaba sendo mergulhado no mundo onde todo mundo está acostumado a aquilo ali, reclamar, enfim. Ele está acostumado a ouvir da direção do hospital que ele não pode estacionar o carro ali, porque ali é só a área da medicina, só médico que pode estacionar. E aí ele fala assim: nossa, tudo bem, eu nem tenho carro, né? Então, você, enfermeiro, técnico de enfermagem, pode ter o que você quiser ter. É possível. Agora, só não posso
deixar que as coisas que falam para mim vire algo assim muito comum, como se fosse, olha, esse elevador você não usa porque é só médico, isso aqui você não pode fazer porque é do médico, ali você não pode comer porque é do médico, achar que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Né? Isso aí, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e graças a Deus eu sempre tive exemplos de pessoas muito bem realizadas, empoderadas na enfermagem perto de mim na minha época de formação. Então, quando eu fui para o campo de ação, eu encontrei outros enfermeiros muito desmotivados, mas aquela chama, aquela esperança que eu vi de empoderamento, de pesquisa, de ciência, não me abalou. Então, eu sempre quis ser diferente daquilo ali que eu estava sendo apresentada quando eu fui, por exemplo, para assistência, que eu fiquei, acho que foi 6, 7 anos na assistência, só saí da assistência porque eu era concursada, porque eu fui me dedicar ao doutorado. E aí as pessoas falaram assim: você é maluca, largar um serviço público. Falei, gente, o serviço público depois eu faço um outro concurso, mas doutorado ninguém vai me tirar a possibilidade. E o doutorado vai me abrir portas futuramente. Então, eu dei vários passos para trás, falando a nível de dinheiro, financeiros, assim, para futuramente estar onde eu estou. Né? Então, vários nãos, né? Recebi vários nãos, tive que sair do concurso para poder dedicar ao doutorado. Fui dar aula numa faculdade particular para ter experiência, para depois estar numa federal. E hoje, né, estou de licença, sem vencimento, vivendo exclusivamente do empreendedorismo. Então, para vocês entenderem que é possível sim, e que é importante ter uma data para o seu sonho, né? Então, pare de ficar postergando o seu sonho profissional, pessoal, por conta de N coisas, né? E as mulheres muitas vezes colocam o filho em primeiro lugar, o marido, família, e acaba vivenciando, às vezes, um ambiente que não está feliz, porque ela vai dando prioridade a outras coisas e deixando ela para trás, né? E a enfermagem, ela é praticamente mulher, né? Então, a gente tem um número muito gritante de mulheres, e eu vejo que pode ser muito mais mulheres empreendedoras aí de sucesso, mas ainda elas ficam um pouco mais receosas, porque falta apoio familiar, né? Então, por exemplo, para mim é muito fácil ter tomado a decisão de viver 100% do meu empreendedorismo, porque eu já tinha essa construção de carreira e o meu marido hoje é uma pessoa que mais me apoia no mundo, vai comigo em todos os eventos, me incentiva. Então fica muito fácil também, né? Quando você tem uma família que te apoia, minha mãe, todo mundo assim, foi algo crucial para eu realmente viver 100% hoje do que eu sempre falei para as pessoas, né? De viva seus sonhos, e hoje estou vivendo essa fase de sonhos, porque realmente eu construí ali atrás um caminho. Show de bola. É isso aí. Ah, você falou de reclamar, de reclamar. Eu sempre falo que você pode até não gostar e falar. E aí tem uma ação, que seria reclamação. É você reclamar com ação. Só reclamar por reclamar não adianta. Tem uma pessoa que fez um comentário aqui. Estou vendo os comentários dos dois lugares. E o Thiago, ele fez um comentário, uma pergunta. Eu achei muito legal. Eu vou passar para você. Bruno, tenho visto muitas empresas de cursos usando o termo habilitação para a realização de atos que foram definidos em resoluções. Isso confunde muitos enfermeiros ou é marketing? Por exemplo, habilitação e inserção de DIU, habilitação em suturas. Eu queria que você falasse sua visão sobre habilitação, né? Que aí depois eu quero saber se é Então, mesmo. a habilitação hoje, né, ela é algo, por exemplo, para o enfermeiro hoje, o que ele faz no Conselho Regional é registrar o seu título de especialista.
né? Então, quando você faz uma pós-graduação, independe da sua área de atuação, você precisa registrar a sua pós-graduação do Conselho de Enfermagem. É gratuito, entra no CIGEM, que é o novo Sistema de Informação Integrado, está lá um local, registre sua especialidade. Então, é gratuito. Muitas vezes o enfermeiro não registra porque ele tem medo de pagar uma anuidade diferenciada. Pelo contrário, só existe anuidade de enfermeiro, técnico e auxiliar. Não existe anuidade porque você é especialista nem nada. Então, não vai alterar a anuidade e é gratuito. Então, você pode registrar qualquer especialização ou várias especializações, porque o enfermeiro ele vem acumulando especializações, né? Tem gente que já fez 5, 6, pode registrar. E o técnico de enfermagem também pode fazer especialização de nível técnico, chama pós-tec. Tem várias pós-graduações de nível técnico, são 16 áreas de atuação onde o técnico pode se especializar. A carga horária é diferenciada, mas é um título de especialista de nível técnico. Em relação à habilitação, tem muito a ver com a carga horária. E o foco na habilitação, ela é preparar, capacitar o enfermeiro, né, para executar alguma atividade relacionada a alguma parte prática. Então, a habilitação, ela não tem, não existe obrigação de registrar a sua habilitação. Ah, eu fiz uma habilitação em ozônio para tratar feridas. Preciso registrar? Não. A habilitação, ela tem uma carga horária menor, ela não é muitas vezes vinculada a uma instituição de educação, não é vinculada ao MEC, e qualquer empresa ela pode te dar um diploma de habilitação dentro daquela área de atuação. Tem uma carga horária específica que você precisa acompanhar. Mas as habilitações, o próprio nome diz, né? Habilita para executar alguma prática. Ozônio, inserção do DIU, habilitação em laser, habilitação em qualquer área ali. Então, ela vem para te dar, muitas vezes a habilitação tem muito voltada para a parte técnica também, tem uma carga horária prática e técnica. A habilitação para desbridamento de feridas, tem que ter algo relacionado à prática. Por quê? Porque dentro das especializações, muitas vezes você não consegue entregar algo muito profundo. Então, numa especialização de enfermagem obstétrica, pode ser que tenha algo falando de DIU, mas é uma aula, alguma outra coisa assim. E quando, né, tipo, habilitação em PIC, inserção de PIC, você pode assistir dentro de uma pós-graduação de terapia intensiva sobre PIC, mas ali não é algo específico que vai te dar o embasamento prático para PIC, e aí vem as habilitações. Aí agora tem habilitação até em sutura, porque sutura você pode até ouvir dentro de uma pós-graduação ou outra, mas nenhuma pós vai te dar ali algo tão prático ali para te habilitar para fazer tal procedimento. Então, preste atenção na carga horária, mas isso é muito comum em outras áreas, em outras categorias, isso não é só na enfermagem, e é para trabalhar muito mais aquele tema específico, naquela temática específica, e muito focado muito para a parte prática também. Então, é como se fosse uma vivência ali, né, para determinada área, que você não consegue ter em uma pós-graduação essa vivência tão específica. Então, é isso. Eu tenho uma resposta, basicamente isso, só que é mais simples. A habilitação é o documento, a capacitação é o conhecimento. Exemplo, você vai se capacitar para dirigir um carro, e no final do carro eles vão te dar uma habilitação, que é um documento. Então, por exemplo, a pergunta que ele fez, do DIU, você vai ser habilitado com um documento que você fez o treinamento, mas você vai ser capaz de fazer aquele procedimento, enfim, que tudo você tenha feito. E aí, Bruno, se recebe, por exemplo, uma denúncia, por exemplo, alguém te denunciou porque você inseriu o DIU, por exemplo. Aí eu, quanto conselheira, vou te chamar e você vai me apresentar a habilitação. Eu falo, não, Alcione,
eu sou habilitado aqui, eu fiz o curso, sou especialista, tenho habilitação. Eu falo, ok, Bruno, tudo certo. Né? Então, assim, o nosso olhar frente ao conselho, frente à sua atuação, ela é muito importante quando você se habilita, porque se você não tem especialidade nem habilitação, você não pode executar determinada prática. Até porque a gente não aprende na graduação inserção do DIL. Né? Então, é algo muito. Você aprende, por exemplo, na graduação, fazer curativo. É uma coisa. Agora, para atuar empreendendo, para atuar executando um desbridamento, por exemplo, você precisa estar habilitado para aquilo. Então, e aí, quando acontece uma denúncia, por exemplo, relacionada a um dano recorrente à prática de desbridamento, a primeira coisa que eu vou fazer é saber se você tem uma especialização na área, se você fez um curso de capacitação para desbridar. Porque, Bruno, se eu nunca fiz, se eu não trabalho com aquilo, eu tenho que falar para a minha gestão, não vou fazer, eu não tenho capacidade técnica para aquilo. E está tudo bem, Bruno. Então, existem outras formas, por exemplo, de escolher. Você pode escolher um produto que vai desbridar de forma mais autolítica, e está tudo bem. Né? Então, assim, várias vezes no meu início de carreira, eu disse não, porque eu não coloquei, né, algo ali que eu não sabia fazer e eu fui aprender para aquilo, né? Eu falei, não, eu quero alguém para me ajudar, porque eu nunca tinha feito procedimento X, né? E aí eu não posso, só porque eu sou enfermeira, fazer um procedimento sem ter o domínio da prática, da técnica e colocar o paciente em risco, né? E acontece muito isso, né? Então, não é errado falar que não sabe. O errado é você querer trabalhar na emergência e nunca ter feito um curso de APH, de não sei o quê. Tá ali na emergência sem nenhuma capacidade para aquilo, né? Então, só porque tá te pagando plantão. Eu, pelo menos, quando eu fui para meu primeiro plantão na vida foi na emergência, eu quase morri, porque eu não tinha experiência. E aí o que fizeram? Colocaram a melhor enfermeira emergencista do meu lado, que me ensinou tudo que eu sei de emergência. Mas era um ambiente que eu não dominava e no primeiro momento que eu pude sair daquela área, eu saí, porque eu não me sentia confortável no momento que, por exemplo, ela estava no descanso. Eu ficava, meu Deus, se acontece alguma coisa, eu sou responsável, porque eu não tinha domínio daquela área, né? Então a gente precisa realmente saber, assim, sabe, até onde a gente pode ir e nunca colocar a nossa profissão, nunca colocar um possível dano ao paciente, porque realmente eu estou ali sem ter o domínio. E é muito, muito importante a gente ter essa fala, né? Porque eu vejo muitas vezes o enfermeiro ele acaba cometendo uma infração ética porque ele não sabia o que estava fazendo e ele faz só porque pediram para ele fazer, e não é assim que funciona, né? A gente tem ali o direito de falar, não quero, quero aprender, preciso, enfim. Com certeza. Eu estou só mandando aqui o link do YouTube. A Sasha já está aqui na plataforma para entrar aqui. Com certeza. Eu assino embaixo só falar sobre a capacitação, né? Quando você tem um documento que comprova que você tem a capacidade, você é perito naquele procedimento, por exemplo, né? Então, você não cai na imperícia. Então, dos 3 elementos da culpa, a imperícia não vai ter. A negligência, né? Ou a imprudência. Então, imperícia nunca. Então, só para terminar, eu quero te agradecer, tá? A sua presença aqui. Vou responder a pergunta da Mariane, que ela colocou aqui mais cedo, eu não consegui falar ainda. Poderiam falar um pouco sobre documentações necessárias para atuar em coworking ou você sublocar uma sala aí, Mariane? São 2 tipos de documentações, tá? A sua, que é independente da sala, e da sala. Aí você vai ter que ver se aquela sala está de acordo com os procedimentos que você vai fazer, se aquela sala tem todos os alvarás, todas as licenças, e se ela está de acordo com, por exemplo, o que você vai prestar com o conselho permite, tá? Então, vai depender dos documentos, perdão, vai depender da clínica, vai depender do momento que você está, e vai depender também dos documentos que você tem. Aí, os seus documentos são independentes da clínica, se for coworking, se for uma sublocação do espaço. E não, Bruno, só para falar, tipo, é muito importante, ainda mais na área de feridas.
Então, tem que ter um local para você higienizar as mãos, tem que ter o local preparado para descarte do lixo contaminante. Então, eu vejo as pessoas querendo atuar num coworking de psicólogo, que não tem pia, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação ao ambiente. Não é porque é só coworking, ele tem que estar de acordo com a sua atividade fim que você vai executar, né? Então, é muito importante que você preste atenção em relação a isso e entender que você é responsável por você mesma e você tem que ter toda a documentação, os seus POPs, os seus registros, tudo ali, independente se a sala é subalocada, né? Então, as pessoas também acham isso. Não é meu local de trabalho, é seu local, sim. Né? Verdade. Então, pare de achar, não, porque eu estou sublocando. Então, não, você é RT de você mesmo, né? Então, você é responsável pela sua atuação e é muito importante que vocês entendam a importância do conhecimento em relação a tudo que você faz. Isso, e o conhecimento liberta muito. Então, quando você consegue conversar e falar com outra pessoa, quando você consegue discutir de forma positiva sobre a sua profissão, isso só agrega, isso só há crescimento para todos os lados. Tá ótimo. Estou deixando aqui, comentando também, estou comentando em quanto é lugar. Fã dos dois, parabéns por tal iniciativa, excelentes pontuações. E a Ana Cláudia falou, vou mandar sim. Obrigado. E Dudu e mamãe reclamar e falar mal do colega do comentário que você tinha feito antes. Alcione, muito obrigado, tá? Eu te agradeço mais uma vez. Você veio aqui e falou com a gente. Alcione Abreu é o Instagram da Alcione. Sigam a Alcione lá. Muito obrigado, Alcione. Vou chamar a Obrigada, Sasha. Bruno. Obrigada de verdade. Obrigada pela amizade, pela parceria de sempre. O que você precisar. É tão gostoso conversar sobre isso que eu ficaria aqui horas conversando. É sempre muito bom, sempre muito importante a gente pontuar. E é sempre uma alegria, né, conversar com você e para o seu público. Sabe que você pode contar comigo sempre. E é isso. Sucesso para você, sucesso para todo mundo. E que eu acho que pensar agora que uma enfermagem valorizada depende muito da minha autoestima quanto profissional, né? Se eu não me enxergo assim, não adianta o COFEM dizer, não adianta o Bruno, não adianta a Alcione falar. Eu preciso entender o meu valor, né, frente a tudo que eu desenvolvo, a tudo que eu investi na minha autoridade, na minha construção de vida pessoal, profissional. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Então, a autoestima é primordial para a enfermagem, tá bom? Um beijo para você, Beijo, Bruno. fique com Deus. Tchau, obrigado.